Eu sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Eu coloquei aí um exemplo de quem perde o temor. A história de Ananias e Safira é uma história muito violenta. Porque estavam todos na euforia daquele movimento da igreja primitiva, e tudo maravilhoso, e a palavra nos mostra que Barnabé, ele era de Chipre. Até hoje, a ilha de Chipre é um dos lugares mais caros do mundo. Um pedaço de terra na ilha de Chipre é muito caro. E Barnabé tinha um terreno em Chipre. E ele vendeu esse terreno e doou o dinheiro todo para a igreja, para que fosse feito o que estava sendo feito ali, de suprir as necessidades dos pobres, dos que tinham carências. E aquilo tudo trazia um movimento, uma euforia, e Ananias e Safira falaram assim: eu não vou ficar fora disso não, eu quero também ser visto assim, eu quero também fazer coisas importantes, eu quero também ajudar a Deus, eu quero também participar de tudo, mas o nosso terreno vai dar... Ananias, você vai dar o dinheiro inteirinho, Não, então a gente faz o seguinte, a gente vai lá e fala que isso, é esse aqui, ó, esse é o preço. E os dois morreram. Por que mentiste ao Espírito Santo? Por que vocês desejaram fazer algo sem o temor do Senhor? Por que vocês acharam que poderiam enganar ao Senhor? E a gente vê o que é a mentira hoje. Meu Deus, dá-me temor. Porque a mentira hoje é uma coisa tão comum, tão simples, tão fácil. Tenha misericórdia, Senhor, dá-me temor. Hoje não morre. Eu ouvi a história de um pastor que o auxiliar dele entrou, falou assim: tem ladrão aqui. Ele falou assim: ladrão aonde? Tem ladrão aqui. Nós descobrimos que tem uma pessoa roubando nos dízimos e nas ofertas. Mas como assim? Aí, é porque desce as escadas, e na hora que desce a escada tem um lugar ali no corredor que passa, ao invés dele levar o dinheiro lá para a secretaria e para ser contabilizado, ele já põe uma parte e põe no bolso. Mas não está confirmado, já foi visto, isso está sendo desconfiado há muito tempo e já foi visto e tal. E aí, esse pastor disse que foi para o púlpito e disse assim: irmãos, eu estou baixando um decreto entre nós. Se tem alguém roubando do Senhor dessa forma, vai morrer. Irmãos, é um negócio assim tão sério que eu não discuto, mas aquele homem foi encontrado num hospital, num necrotério do hospital, morto, dado como indigente. Aquele homem, durante a semana, caiu na rua, morto, e ninguém achou os familiares. E não é que não tinha familiar. Todos ali, a família toda. Gente, cadê? Ninguém achava e não achava. Quando acharam, ele estava quase sendo enterrado como indigente, porque estava lá no necrotério. Ele disse que baixou um temor tão violento na igreja. Ele disse, na semana seguinte, o volume dos dízimos subiu lá nas alturas. Porque muitos entenderam que não era só o roubar o que tinha entregue no altar, era o roubar também de não entregar o dízimo. Eu não posso discutir o que aquele irmão fez. Eu não posso fazer o que aquele irmão fez sem uma direção do Senhor. Mas aquele irmão disse assim: assim como nos dias de Ananias e Safira, o temor do Senhor veio sobre a igreja, que venha o temor do Senhor sobre a igreja. E veio mesmo, foi uma experiência deles lá.
Mas que coisa impressionante. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou mentir. Eu não vou tomar essa atitude. Irmão, todos os dias eu e você precisamos pedir ao Senhor temor. Senhor, minha carne quer isso, minha alma quer isso. Senhor, eu estou pensando isso, eu estou sentindo isso, mas dá-me do teu temor, porque eu posso não morrer e cair no chão como Ananias e Safira, mas eu morro espiritualmente. Dá-me temor do Senhor. Dá-me temor, Deus. Salmo 19, 9 diz: o Senhor, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. 2 Samuel 23. Olha o poder transformador do temor. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, será como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando depois da chuva, pelo resplendor do sol, a erva brota da terra. Você consegue visualizar essa cena? A luz da manhã, ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando depois da chuva, pelo resplendor do sol, a erva brota da terra. Você já viu uma semana de chuva, uma semana nublado, e aí amanhece um sábado, com um sol, céu azulzinho, um sol, e você sente aquele cheiro da terra pura, da planta brotando. Que manhã linda! Às vezes, eu levo minhas crianças lá no... Às vezes não. Todos os dias eu levo minhas crianças lá na escola, e a gente vai lá para Nova Lima. Então você tem uma estrada ali nas montanhas, é uma vista deliciosa. E muitas vezes está tudo nublado, mas às vezes o dia está ensolarado, bonito, e ainda está aquele frescor da manhã, aquele friozinho, mas o sol claro, lindo, brilhando tudo. E a gente sempre observa: gente, que dia lindo, maravilhoso, olha só. Que coisa gostosa você ver um dia assim. Ele não tem cara de prosperidade, não tem cara de alegria. O Senhor está dizendo que quem anda no temor do Senhor vive como esse dia. Tudo que põe a mão, tudo que faz, aquele que governa sobre os homens no temor do Senhor será como a luz da manhã, depois da neblina, depois da chuva, quando brota as primeiras florzinhas lá no chão, aquele perfume de um dia delicioso. Assim será quando alguém governa no temor do Senhor, quando um marido governa no temor do Senhor, quando um pai governa no temor do Senhor, quando uma mãe governa no temor do Senhor, quando nós governamos, o que fazemos? No temor do Senhor. Pastor, eu posso resumir assim: quando eu ando toda a minha vida dentro da palavra de Deus, eu estou no temor dele, em tudo que eu fizer. Com certeza. Então, um exemplo bem humano: o guarda está ali no sinal. Tem um guarda na esquina. E aí eu diminuo a velocidade. Por quê? Por temor. E não tem como desassociar, irmão. Apesar de nós temermos ao Senhor por amor a Ele, é diferente do guarda. O guarda nós tememos porque virá uma consequência. De igual forma, repito, apesar de nós temermos a Deus por amor a Ele, nós precisamos nos lembrar: virá uma consequência se eu não fizer o que está no coração dele. Então, eu decido temê-lo. Certa vez eu ouvi um irmão dizendo assim: muita gente ensina que temer ao Senhor não é ter medo, mas eu quero dizer que temer ao Senhor pode ser ter medo, sim. Eu tenho medo das consequências que virão sobre mim por não colocar Deus no lugar dele. E como é colocar Deus no lugar dele? É simplesmente dizer: é o Senhor que manda, é o Senhor que diz, e eu obedeço.
Eu não farei o que é do meu coração, não farei o que é a minha vontade, vou fazer a tua palavra. E é o que a Elizabeth disse. Se eu ando na palavra, eu estou andando no temor do Senhor. Sim, Elizabeth. Sabe o que eu vejo disso também? Tudo é amor de Deus com a minha vida. Porque Ele não precisa disso, Ele é Deus. Então, quando Ele me mostra esse caminho, esse aqui é me livrando, porque Ele sabe que se eu desobedecê-lo, vai vir a consequência, né? Tudo é amor, não é porque Ele, não, eu quero que você me obedeça, que eu seja Deus, não. É cuidando de mim. Gente, quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, é muito amor, é muita misericórdia. Ele gasta o tempo dele lá, cuidando de mim, me mostrando, não anda aqui não, porque eu já vejo lá na frente, você não vê. Se você andar, você vai perecer. Aí fala, não, aí veio esse castigo de Deus sobre mim. Não é, porque eu andei fora. E aí a consequência veio, é igual a multa. A multa é andar fora. Aí a consequência veio, você tem que pagar um preço. O que eu entendi isso, falei, Deus é muito amor. Muito cuidado, é muito assim. Não quer que nem nos Não, a todos. Ele não quer nem que soframos nesta terra. Nem soframos. É o que a gente quer para o nosso filho, sim. E olha que nós somos maus e limitados, né? E tudo que a gente quer até tirar a dor do filho para a gente sentir, não é? Quando eles estão passando alguma coisa. E Deus, tudo que Ele quer é isso, Ele quer tirar. Ele não quer que a gente nem sofra. É muito bom. Se nós mudarmos a forma de ver Deus, É a gente vai poder temer ao Senhor. Senhor, eu estou entendendo como é que o Senhor, né? O Senhor me ama. Quando não temos o temor, levamos as coisas do Senhor na força do nosso braço. Perdemos a visão santa de tudo e ainda nos afastamos dele em completa independência, mesmo que proclamando suas verdades com a nossa boca. É o temor que nos conduz à dependência do Espírito Santo. Tememos ao Senhor, então pedimos a Ele que nos capacite com seus frutos e dons. Não tememos ao Senhor, então saímos afobados, acelerados, ansiosos, fazendo algo como sendo para Deus. A falta de temor nos leva aos frutos da carne. Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse versículo ele tem que ser enxergado por uma janela gigantesca. Essa buzina aí, olha. Como é que chama isso? Vuvuzela. O fermentinho terrível. Porque vai nos influenciando, e a criança compra e quer, e a gente não percebe que isso vai gerando uma paixão por futebol. Já entrou o fermento. E talvez eu usei um exemplo que vai ser difícil para alguns engolirem, mas nós temos muitas coisas, né? Ontem eu estava numa festa de casamento e um irmão falou assim, sócio, eu estou assim, incomodado, como que está se tornando normal, as pessoas, é uma coisa do mundo aqui, é uma música do mundo aqui, vai sendo normal, e realmente estavam se tocando músicas do mundo, e eu olhava as músicas, eu ouvia aquelas músicas, e falei assim, meu irmão, que músicas, nesse ambiente, parece tudo que a alma deseja, que música linda, maravilhosa, como está mexendo com a minha alma, mas é uma música maligna. Pastor, a música clássica, você também acha? Não, eu tive, uma pessoa me perguntou e eu não soube responder, assim, porque não tem letra. O assunto da música profana e a música santa é um assunto muito vasto. Muito vasto. Você pode ter certeza que Deus inspirou pessoas para comporem músicas maravilhosas. Deus deu dons a pessoas para comporem músicas maravilhosas. Pode ser uma pessoa mundana, pode ser uma pessoa dentro da igreja. Deus deu dons. Como esta pessoa está usando os dons que Deus deu, é uma outra história. Distinguir qual música foi fruto de alguém que Deus inspirou e qual música foi apenas fruto de alguém que usou os dons que Deus deu, é muito difícil. Então, eu poderia dizer, se um Beethoven simplesmente foi inspirado por Deus
e produziu algo que Deus queria que fosse produzido, então aquela música, ela vai me abençoar. Se o Beethoven apenas usou os dons que Deus deu a ele, mas fez uma coisa para as trevas, você pega os pintores, você pega os artistas, geralmente eles estão expressando tudo que há de escuro na sua alma. Nós não temos como saber disso. Para eu dizer assim, música clássica pode, música clássica não pode. Você pega um Handel, que compôs para falar da glória de Deus o tempo inteiro, ainda assim, eu não posso afirmar que aquela música foi inspirada pelo Senhor, é uma música santa, ou que foi uma música composta por ele com os dons que Deus deu. Porque se você pegar um Gilberto Gil, que diz abertamente, eu tenho pactos com os orixás, você vai dizer assim, esse homem é talentoso ou não? É. Mas ele usa o talento que Deus deu para um propósito maligno. Então, só o Espírito Santo pode colocar dentro de nós o que ele quer para nós naquele dia. E é o Espírito Santo que vai colocando dentro de nós. Olha, isso aqui sim, isso aqui não. Por causa da gente. Por que nós entramos no assunto da música? O fermento. Sim, o fermento. Então, Senhor, eu não quero o fermento na minha vida. Porque sorrateiramente, sutilmente, vai penetrando. É a música que eu ouvi ontem. Poxa vida, essa balada, que coisa linda. Mas, Senhor, eu preciso temer ao Senhor. Versículo 16, digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Sabe por que eu coloquei esses dois versículos juntos? Porque o fermento levé da massa, e é uma pitada tão pequenininha, assim o pecado vai entrando na nossa vida, o comodismo ou a rotina vai entrando na nossa vida, e nós vamos atendendo à cobiça da carne e deixamos de andar pelo Espírito. E eu preciso entender, Senhor, se eu tiver temor, eu não vou permitir nem que esse fermentinho do tamanho de um grão entre, mas você está muito radical. Não interessa, eu não quero nenhum fermento, porque ele é pequenininho, é uma pitadinha só, a colherzinha, pitadinha, a pontinha, mas vai levedar toda a massa. Isso é temer ao Senhor. O versículo 17 diz, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. E aí vem então o verso 20 e 21, que diz quais são os frutos da carne. Eu chego num dos frutos da carne lá, por exemplo, como prostituição, por causa de um pequeno fermento. E eu venço o fermento por causa do temor ao Senhor. Isso eu não quero para a minha vida. Senhor, eu pensei, me veio uma tentação, é um sentimento, mas eu estou dizendo, não quero esse fermento na minha vida. Ponto final. E isso vai tendo ação sobre nós. E isso é fruto de temor ao Senhor. Agora, se não tivermos o temor, nós permitimos um pequeno fermento, e esse pequeno fermento conduz aos frutos da carne, como todos aqueles que estão em Gálatas 5, 20 e 21. Muitos líderes tentam trabalhar para Deus, mas vivem sem temor. Por isso, o caráter, as ações e reações não expressam o amor de Jesus, não publicam a santidade de Deus. Muitos vivem com os mesmos intentos e costumes dos ímpios. Por isso, abrem tantas brechas para o inimigo e ainda não alcançam os perdidos com o evangelho transformador do reino de Deus. Para cumprir o ministério, nós precisamos ter temor do Senhor. Eu vou te dar um exemplo. Eu me lembro uma vez que eu peguei um jornal de uma determinada igreja
E o irmão que me entregou o jornal diz assim, esse jornal, ele tem um poder impressionante. E umas empresas viram isso e pediram para publicar neste jornal. E os líderes da igreja disseram, não. Mas, gente, olha, não é uma boate, não é uma cerveja, não é nada assim, é só... Não. Porque o que essas empresas estão querendo é ganhar dinheiro em cima de nós. Ah, mas eu não te dou, vai ser um recurso. Não. A obra de Deus é feita por Deus. Nós não precisamos desse recurso para a gente continuar mantendo esse ministério com o jornal, a publicação, as coisas todas. É um nível de temor ao Senhor muito elevado, que nos separa do mundo, porque hoje a igreja ela está recebendo propostas. A Som Livre, que é uma empresa ímpia, mundana, que lida no mundo inteiro com a música satânica, que só tem um intento de dinheiro, e espiritualmente o intento é a ministração maligna à mente e à alma das pessoas. Essa empresa está cuidando dos CDs dos crentes. Sinto muito, irmão. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos. Deus não precisa disso. Esse é talvez um exemplo de fermento que leveda toda a massa. Não tem nada a ver. É só a estrutura que nós estamos usando. Tema ao Senhor. Lá em Esdras e Neemias aconteceu a mesma coisa. A empresa daquele tempo chegou para Esdras e Neemias e disse assim, deixa-nos ajudá-los a reconstruir Jerusalém. E eles disseram, essa obra aqui é de Deus. Nós é que construiremos isto. Eu não estou falando de exclusivismo do segmento evangélico. Não, irmão, não estou falando disso não. Eu estou falando de visão, de entendimento. Há uns anos atrás, uma pessoa que distribuía meus CDs lá em Brasília disse assim, pastor Sóstenes, abriu uma oportunidade impressionante. O homem tem todas as bancas do Brasil. Em uma semana, ele vai espalhar 150 mil CDs. E em uma semana, vai embora esses 150 mil CDs. Porque não são 150 mil CDs, são 3, 4, 5 CDs em cada banca do Brasil. Então, vender 3, 4 CDs ali numa banca da cidade é a coisa mais fácil do mundo. Em uma semana nós vendemos 150 mil CDs. E eu fui orar ao Senhor e o Senhor falou assim, não. Sabe por que não? Porque eu não quero você se associando a alguém que só trabalha por causa de dinheiro. E aquele irmão não entendeu de jeito nenhum. E graças a Deus até hoje eu não fiz isso. O que é temer ao Senhor, senão não permitir que um pequeno fermento levede toda a massa. Mas, irmão, haja fé e visão para você entender isso aqui. Porque normalmente fala assim, não, mas não é possível, gente. Olha, falta de visão, né? Que bobeou. Está divulgando o evangelho. Você viu que coisa maravilhosa? Os artistas todos, os artistas na televisão, os apresentadores de televisão estão chamando os crentes. Está divulgando o evangelho. Irmão, eu não critico, eu não avalio, porque eu tenho certeza que Deus pode usar aquilo e através daquele programa, através de seja o que for, alguém ouvir o evangelho. Então, meu Deus, transforma tudo isso. Mas, Senhor, dá-nos temor para conduzir as coisas do Teu reino, de tal forma que a gente não permita essas pequenas pitadas de fermento que levedam toda a massa. Pequenas concessões. E não é só nessa abrangência ministerial, é na nossa vida, pessoal. É nos nossos relacionamentos com as pessoas. Eu fiquei entendendo que eu estava pensando aqui, a gente não consegue muito pensar que a gente é um ser integral no desejo de Deus. A gente divide a nossa vida humana, né, das coisas espirituais, e aí não pode caminhar junto. Ela, como diz, ela atrapalha a nossa caminhada, porque a gente sempre tem que voltar, se a gente faz.
nos trava completamente. O temor do Senhor nos leva ao relacionamento correto, à administração correta diante dos homens. 2 Crônicas 19:7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. O Senhor nos ajuda no temor, na administração, no relacionamento com as pessoas. É um dom de Deus. Nós não temos em nós mesmos. Vem de Deus na manifestação do Espírito Santo em nós, quando nós cremos e quando nós pedimos. Salmo 5:7. Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei na tua casa, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. A adoração, o culto, o louvor, o estar na palavra, na oração, é puro fruto de temor ao Senhor. Você pode trazer a pessoa mais fantástica dessa terra e encher o auditório, isso não terá valor nenhum, porque se aquelas pessoas vieram por causa da atração e não por causa do temor ao Senhor. Agora você pode fazer uma reunião lá no meio da mata, você pode fazer uma reunião em um lugar esquisito, difícil de ir. Quem vai lá por temor ao Senhor, vai, não importa quanto custa, não importa quanto custa viver daquele jeito, vive e honra ao Senhor. Temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Nós não vamos nos aprofundar nesses 3 pontos que estão aqui, mas eu quero apenas mencioná-los. Em Israel, os rabinos ensinam 3 níveis de temor ao Senhor. Irá aromemut, maravilhado na presença da divindade do Eterno. Quando eu e você entramos em adoração e nos prostramos diante do Senhor, quando nós o contemplamos, vem sobre nós um nível de temor pela santidade de Deus. É o que está sobre os anjos, serafins, querubins. Ao ver, ao contemplar a presença da divindade do Eterno, vem um nível de temor. Meu Deus, meu Deus. Irá Hamalhut, que é maravilhado diante do governo absoluto de Deus, que diz respeito à submissão. Eu não quero outro governo. É o que Elizabeth disse assim: Senhor, eu estou impressionado que o Senhor faz tudo isso por amar a mim. Eu quero o teu governo. E o terceiro nível de temor ao Senhor, Irá Haonesh, temor da punição, consciência de pecado. Sem temor ao Senhor, não há ministério. Jesus tinha esse temor, pois o Espírito do Senhor estava sobre ele. Nós precisamos viver assim. O versículo diz: o Espírito do Senhor estará sobre ele. Estará sobre ele o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Estava sobre Jesus esse Espírito. E para fazermos a obra do ministério do Senhor Jesus nessa terra, nós também, como Jesus, precisamos destes dons, destas dádivas, destas manifestações. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Camila, ora ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta hora, por esse estudo. Deus, pelo temor que o Senhor coloca no nosso coração. Deus, que o Senhor continue nos guiando, Pai. Deus, que o teu temor, Senhor, seja, ó Deus, principal na nossa caminhada com o Senhor. Ó Deus, porque, ó Deus, com o temor do Senhor nós fazemos a tua vontade. Amém. Nós andamos em santidade, nós agradamos o Senhor. E, ó Deus, nós queremos agradar o Senhor com a nossa vida. Nós queremos te adorar com a nossa vida, Senhor. Te
te louvo, te agradeço por esse estudo. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Que o Senhor nos dê, Pai, uma tarde abençoada, um almoço abençoado, Senhor. Um dia, Senhor, cheio do Teu temor no nosso coração. Uma semana, Senhor, em que nós possamos, Deus mesmo, ver o temor do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.